Boa noite. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Versículo 2. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Versículo 3. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. Versículo 5. E as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria nem beberia nada neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, que a Tua igreja quer Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando esta mensagem de obediência parcial pode te conduzir à morte. Obediência parcial pode te conduzir à morte. O homem de Deus foi inflexível em sua obediência a Deus, quando o perigo era maior. Ele não se dobrou aos caprichos do rei Jeroboão. Pelo contrário, ele foi firme e categórico ao afirmar. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não acompanharia e não comeria, nem beberia nada neste lugar. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7 e 8. Mas olha, que determinação, que ousadia, que obediência, que coragem.
Ele não se rende, ele não negocia, ele continua fiel ao propósito pelo qual ele foi escolhido por Deus, para clamar contra a idolatria de Jeroboão. Até que ponto seremos ousados e determinados para agradar a Deus? Até que ponto? Até que ponto você chegaria? O que você chegaria a fazer? Ou você deixaria de fazer para agradar a Deus? Até que ponto deixaremos o nosso eu de lado para seguir em direção a tudo aquilo que Deus já preparou para cada um de nós? Você já prestou atenção que muitas vezes a questão do eu nos atrapalha, a questão do eu nos conduz para onde não deveríamos estar? E esse nome minúsculo, tão pequeno, chamado eu, que tem uma abrangência peculiar, capaz de nos confundir, de nos tirar do verdadeiro propósito pelo qual Deus nos chamou. O seu eu, o meu eu, o eu que tanto nos chama, que tanto nos pede para fazer algo. O eu, a personalidade ou a individualidade de um ser humano. Na psicologia, na teoria freudiana, é a personalidade psíquica do indivíduo de que está consciente que exerce a função do controle sobre o seu comportamento. O que é? O que a psicologia diz? Que o eu, o meu eu, o seu eu, é a personalidade psíquica do indivíduo de que está consciente de que exerce a função de controle sobre o seu comportamento. O que é isso? O ego, o egocentrismo. Na filosofia, o ente consciente ou o pensante é a consciência. E muitas vezes nós estamos conscientes. Estamos conscientes do que queremos, do que somos, aonde estamos, para onde estamos indo e com quem estamos indo. Mas o maravilhoso disso tudo é que nós temos o Espírito Santo para nos convencer, para nos conduzir para o lugar de intimidade, para nos levar para o lugar de relacionamento com Deus. E esse ego, quando nós nos entregamos por completo, sem reserva, sabe o que acontece? Ele é diluído, ele é desfeito, ele se rende, ele recebe orientação, ele tem um coração ensinável, e ele conduz de acordo com aquilo que Deus está o conduzindo, de acordo com a sua palavra. Então a primeira parte dessa mensagem, que eu estou intitulando de obediência parcial pode te conduzir à morte. A primeira parte é fiel à ordenança divina. Diga comigo, fiel à ordenança divina. Veja aí, primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Versículo 2. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será
Josias, em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2. Este homem, que a Bíblia não revela o nome dele, mas o chama de um homem de Deus, ele foi escolhido pelo próprio Deus para uma missão específica. Isso mesmo, ele foi escolhido por Deus para uma missão específica. E o escopo da sua missão, ou seja, o alvo da sua missão, o objetivo da sua missão, apontava para um julgamento divino. Ele sabia que Deus o tinha escolhido. Ele tinha consciência para onde ele ia e como ele voltaria. Um profeta anônimo enviado por Deus veio de Judá a Betel, um dos centros de adoração do bezerro de Jeroboão. Esse profeta veio com o propósito de anunciar uma repreensão ferina, dura, e decretar o fim da idolatria que era realizado sobre aquele altar. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Interessante, amados. O interessante é que a sentença de Deus, ela foi imediata e a longo prazo. Por quê? Porque o altar se fende, a cinza se derrama pelo chão. Mas o que estaria para acontecer como disciplina ainda era lá na frente. Josias ainda iria nascer. E quando Josias nasce, ele começa a reinar com 8 anos de idade. Deus é tremendo. Amados, aquieta teu coração. Eu estava louvando aqui, Deus ministrava no meu coração: aquietai-vos, diz para o meu povo, para se aquietar. Se aquieta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha, não há nada oculto que Deus não traga, não há nada em trevas que Deus não traga para a luz, não há nada que você fez que você não possa pagar, não há nada que você vinha fazer ou já fez que você não vai prestar conta. Você vai prestar conta, sim. Deus conhece a intenção do seu coração. Agora não adianta você dizer: mas tudo bem, Deus conhece a intenção do meu coração. Não. Você tem que ter atitudes de frutificação. Quem vai dizer a intenção, quem vai mostrar a intenção, quem vai revelar a intenção, são os frutos que você irá produzir. São os frutos. Então veja bem, quando ele diz assim, em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Quem é esse você? Ele está falando com Josias? Ele está falando em cima de Jeroboão? É aonde? Em cima do altar. Ele está dizendo que em cima do altar Josias irá queimar os profetas que adoraram Baal. Em cima do altar terá ossos humanos. Meu Deus,
Isso era o profeta falando para o altar, amados. Em você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos. Ele quem? Josias. Você percebe que a sentença é imediata e é a longo prazo. Às vezes você vê alguém fazendo algo, transgredindo, e não acontece nada, né? E eu já vi muita gente das costas para Jesus sair pela porta de trás, porque foi ferido por um irmão, porque foi traído por um irmão. Mas entenda uma coisa: esse irmão, ele não é Deus. Esse irmão, ele não é o Espírito Santo. Esse irmão, ele não é Jesus. Jesus jamais ele trairá. Jesus jamais decepcionará você. O Espírito Santo jamais conduzirá você por caminhos errantes. Então, a igreja local é um lugar de restauração, é um lugar de cura, é um lugar de restituição, é um lugar de tratamento. Por que você tem que se congregar? É porque você quer? Não. Claro que eu tenho que querer me congregar, mas eu me congrego não é porque eu quero, eu me congrego porque é uma ordenança. Congregai-vos, porque eu só sou tratado se eu me congregar, se eu me envolver, se eu me misturar. Porque se eu não me misturar, eu não tenho como ser tratado. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. A rachadura do altar pode ser considerada como a confirmação do pronunciamento profético. Sabia? Quando ele racha no meio. Chá! Essa rachadura do altar pode ser a confirmação do pronunciamento profético. Pronunciamento que o profeta faz, que o homem de Deus faz. O que parece é que houve uma manifestação do descontentamento de Deus, do desagrado divino, imediato, mas que também ao longo prazo. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7 ao 10. Paulo vai dizer assim, não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Versículo 8. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Versículo 10. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, especialmente aos nossos irmãos cristãos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 10. Há de se perceber a literalidade da obediência desse homem para com Deus. Ele não cocheia em dois pensamentos. Ele não renuncia à soberania de Deus que está sobre ele. Meu Deus, é tremendo. Ele não cocheia em dois pensamentos. Ele não negocia, amado. Ele não renuncia à soberania de Deus que está sobre ele. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendam esse homem,
Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. 1 Reis, capítulo 13, versículo 4. Antes que a perversa ordem do rei pudesse ser executada, a sua mão secou. Isto é, ficou paralisada, de maneira que não pôde mais baixá-la. O vingativo rei clamou por misericórdia. Em resposta à oração do profeta, a mão de Jeroboão foi restaurada. Foi o que ele fez? Quando ele estende a mão e manda prender o profeta, o que acontece? A mão dele fica paralisada, fica dura. Ele não podia mais trazê-la de volta. O que ele faz? Ele clama por misericórdia. Ele pede para o profeta clamar o favor de Deus. E o profeta ora por ele. E ele consegue mover a sua mão. Deus é muito tremendo. Neste momento, o rei lhe faz um convite. Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Oh, amado, o convite de Jeroboão talvez tivesse a intenção de servir a dois propósitos. Primeiro, poderia ser uma espécie de pedido de desculpas pela tentativa de mandar prender o profeta, o homem de Deus. Segundo, poderia ser também que ele quisesse ganhar tempo para desfazer, ou pelo menos abrandar o juízo pronunciado sobre a casa real. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não acompanharia e não comeria, nem beberia nada nesse lugar. Versículo 9: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. Versículo 10: e ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. 1 Reis, capítulo 13, versículos do 8 ao 10. Olha para cá, preste atenção. O que foi que nós vimos até agora? Uma obediência literal. Como é que é o título da mensagem? A obediência parcial pode te levar à morte. Caminhamos, andamos, oramos, jejuamos, pagamos o preço, intercedemos pelo rebanho, vamos aonde Deus nos conduz a ir, somos firmes ao dizer que não negociamos, não cocheamos em dois pensamentos e não mercadejamos a obra de Deus. Passamos a largo daquilo que não agrada a Deus, mas nos aproximamos do próximo, estendemos a mão, somos uma extensão do amor de Deus. Mas existe uma interrogação bem grande. Em dado momento, iremos falhar. Em dado momento, iremos pisar na bola. Em dado momento, iremos fazer algo que não deveríamos ter feito. E muitas vezes pagaremos o preço com a nossa própria vida. Tudo é destruído, tudo é desmoronado. Por quê? Porque eu não guardei meu coração, porque eu não estendi mais essa obediência literal. Eu permiti que a obediência parcial encontrasse guarita no meu coração.
Então a segunda parte da mensagem é o engano que conduz à morte. Veja aí, 1 Reis capítulo 13, versículo 11 e 12. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos por qual caminho ele se foi. E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 e 12. Nossa vigilância tem que ser constante, porque se não tomarmos as devidas precauções, seremos tragados, seremos levados pelo engano do momento, sabia? E quando somos levados pelo momento do engano, chegamos a sabotar até nós mesmos. E quando sabotamos a nós mesmos, sabotamos os nossos sentidos sensoriais. Você sabe quais são os nossos sentidos sensoriais? Que nós mesmos sabotamos? É o olfato, é o paladar, é a visão, é a audição, é o tato. Você fica como a ver navios, você fica como se estivesse embriagado, você fica tateando sem saber aonde você está de fato. Por quê? Porque você foi atingido, porque você se precipitou, você não vigiou. O que o rei, preste atenção, olha para cá, o que o rei, com toda a sua riqueza, fama e glória, não conseguiu realizar na vida do homem de Deus, um crente, obviamente, sem a mente do Espírito, foi capaz de fazer. Você já viu? O que um rei, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, não conseguiu fazer com o profeta, um crente sem a mente do Espírito conseguiu fazer. Meu Deus, que coisa séria. Porque o que foi que o rei disse? Vamos até a minha casa, coma alguma coisa, que eu quero recompensar você. O que é que ele diz? Nem se você me der a metade da sua casa, eu não irei. Por quê? Porque ele estava na literalidade da obediência. Aí sai de casa um profeta velho, que já estava sucateado, e vai ao encontro dele, e vai fazer um estraçalho na vida deste homem de Deus. Então ele foi atrás do homem de Deus, e o achando sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. 1 Reis capítulo 13, versículos 14 e 15. O engano, amado, o engano é algo sorrateiro, é algo sutil, é feito com arte, com delicadeza, é fino, é tênue, chega até a ser elegante, é gracioso, é leve, é sensível, mas é danoso. Já pensou? Ele é sensível, ele é gracioso, ele é tênue, é muito fino, com fineza, tem uma classe muito grande, mas ele é danoso, ele é nefasto, ele é nocivo, ele conduz a pessoa para a morte. Por quê? Porque ele vai
ele vai atacar exatamente naquilo que você mais gosta. Ele vai atacar exatamente naquilo que você mais bate, naquilo que mais você resiste. Ele vai pegar você num momento desprevenido e ele vai atacar. Foi o que aconteceu com o profeta, o homem de Deus, que veio de Judá a Betel. Por quê? Porque geralmente, olha como é sério isso, porque geralmente somos vigilantes na companhia dos nossos inimigos, mas relaxamos na companhia dos nossos aliados. Isso é muito sério. Vigiamos. O que é que Jesus diz? Que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, não é? Mas entenda bem, quando eu estou diante do meu inimigo, eu sou vigilante, mas quando eu estou acompanhado dos meus aliados, eu relaxo, eu não vigio. Mas sabe o que é que eu tenho descoberto? Esses 24 anos que Jesus me resgatou, pasme, amados, é que na maioria das vezes os nossos mais nefastos inimigos estão do nosso lado, disfarçados de aliados. É o que mais tem acontecido. Os mais nefastos dos nossos inimigos muitas vezes estão aqui do nosso lado, esperando uma centelha de falta de vigilância para cortar você no meio. Foi o que aconteceu com esse profeta. Por que que ele confiou no profeta? Por que que ele revoga? Ele revogou. Ele vai revogar o que Deus mandou ele fazer. Por quê? Porque ele confiou, porque era um profeta, era um aliado dele. Então ele disse: não, se ele está falando, é porque Deus falou com ele. Então, se Deus falou com ele, eu vou atender meu amigo. Mesma maneira que o homem de Deus recusou o convite do rei Jeroboão para ir à sua casa, também ele recusa o primeiro convite deste colega, com base na proibição divina. O que foi que Deus disse para ele? Você não pode comer nem beber nada naquele lugar. Tem mais, você não pode voltar pelo mesmo caminho. 1 Reis, capítulo 13, versículo 16 e 17. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O profeta de Betel, ou seja, o profeta velho, fingiu que tinha recebido ordens divinas. Ou seja, o que foi que ele fez? Ele mentiu. Ele mentiu, revogando as ordens que o homem de Deus tinha recebido. Não sabemos ao certo porque foi que ele mentiu, mas que ele mentiu, ele mentiu. Então o jovem profeta voltou, desobedecendo a ordem divina. Meu Deus, eu quero perguntar nesta noite: como é que você está? Como é que está seu coração? Você está bem? Você está voltando com o profeta velho? Ou você está seguindo adiante, onde Deus mandou você caminhar? Você está cumprindo uma missão pelo qual você foi chamado por Deus? Ou você está questionando se é de Deus ou não é de Deus? Uma lição prática que podemos extrair para a nossa vida é que o conselho de outros homens ou de outras mulheres, mesmo que sejam nossos amigos ou amigas, não devem substituir o valor do chamado pelo qual Deus nos chamou, o propósito do chamado.
Jamais. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. Você sabe quem está falando aqui? É o velho profeta agora, amado. O homem de Deus está sentado na mesa, comendo com ele. E o profeta velho está aqui, ó. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Meu Deus, que coisa séria, que coisa séria. 1 Reis, capítulo 13, versículos 20 a 22. Ele pagou com a própria vida. Conclusão. 1 Reis, capítulo 13, versículos 23 a 24. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela do jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Deus do céu. 1 Reis, capítulo 13, versículos 23 e 24. Leões ainda continuam errantes pelas florestas à volta de Betel, e de vez em quando aproxima-se de um viajante desprevenido. Entretanto, para que se soubesse, confirmasse que este era realmente um juízo sobrenatural e não simplesmente um acidente infeliz, o leão, depois de matar o profeta, não molestou, nem estraçalhou o seu corpo, nem mesmo matou o dócil jumento sobre o qual o profeta montava, mas calmamente ficou de guarda, como se fosse uma ordem divina. Eita Jesus! Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Pode? Olha o que acontece. O leão mata o profeta, mas não mata o jumento. Sabe o que ele faz? Ele fica sentado aí, ó, olhando para o jumento e olhando para o corpo do profeta lá. Você sabe o que é isso, meu amado? É Deus no controle. Você sabe o que é isso? Nada foge da presença de Deus. Você sabe o que é isso? Todas as coisas estão latentes aos olhos do Senhor. Você sabe o que é isso? A tua vida pertence ao Senhor. A tua casa pertence ao Senhor. Seus filhos pertencem ao Senhor. Seu marido, sua mulher pertence ao Senhor. Sua empresa pertence ao Senhor. Sua vida relacional e social pertence ao Senhor. Somente ao Senhor. Então você só precisa parar, entender uma coisa, que não adianta você cochear em dois pensamentos, porque se você cochear em dois pensamentos, está arriscado você pagar com a própria vida. Eu não quero pagar com minha própria vida. Eu quero morrer em obediência a Deus. Eu sou passivo ao erro, sou. Haverá um momento que eu posso pecar, sim, mas eu quero me arrepender. Eu quero pedir perdão. Se for preciso se humilhar, eu me humilho. Mas eu não quero morrer no pecado. Não quero que nem um leão me mate. Não quero que o diabo trague a minha vida. Porque, quer que
o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Que o diabo vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Olha aí, ele não é o leão. Ele vive ao derredor, uma aparência de leão, mas ele não é o leão. Depois de haver sepultado o homem de Deus, o velho profeta disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepulte-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Ponham os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor ele clamou contra o altar que está em Betel e contra todos os templos que existem nos lugares altos das cidades de Samaria. 1 Reis capítulo 13, versículos 31 e 32. Talvez uma dupla fonte de tristeza possa ter invadido o coração desse profeta velho. Primeiro, ele tinha contribuído para a morte daquele profeta. Segundo, naquele tempo a nação não podia sacrificar nenhum dos homens seus piedosos. O velho profeta, com a cabeça baixa, lamentou não apenas o destino cruel do seu companheiro, mas também o miserável estado do reino dividido. Ele reconheceu que as palavras proferidas pelo homem de Deus, que havia morrido por sua desobediência, se cumpriria no seu devido tempo. A obediência parcial pode te levar à morte. Você pode aplaudir a Jesus?